Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Queiroz. Manifesto Anarcofeminista 1982. O Manifesto Anarcofeminista é o resumo do programa político feminista aprovado por unanimidade pelo terceiro Congresso da Federação Anarquista da Noruega, que ocorreu de 1º a 7 de junho de 1982. Tradução Anarcofeminismo didático. Em todo o mundo, a maioria das mulheres não tem nenhum direito de decidir sobre assuntos importantes, que dizem respeito às suas vidas. As mulheres sofrem de opressões de dois tipos: a opressão social geral do povo e, em segundo lugar, o sexismo, opressão e discriminação por causa de seu sexo. Existem 5 formas principais de opressão: opressão ideológica, lavagem cerebral por certas tradições culturais, religião, publicidade e propaganda, manipulação com conceitos e brincadeira com os sentimentos e suscetibilidades das mulheres, difusão do patriarcado e atitudes autoritárias e mentalidade capitalista em todas as áreas. Opressão no Estado, formas hierárquicas de organização com linhas de comando descendentes a partir do topo, na maioria das relações interpessoais, incluindo a chamada vida privada. Exploração e repressão econômica como consumidora, como trabalhadora em casa e em empregos ditos femininos com baixos salários. Violência, sob os auspícios da sociedade e da esfera privada, indiretamente quando há coerção por falta de alternativas, e violência física direta. Falta de organização. A tirania da falta de estrutura que pulveriza a responsabilidade cria fraqueza e inatividade. Esses fatores trabalham juntos e contribuem simultaneamente para se sustentarem em um círculo vicioso. Não há panaceia para quebrar o círculo, mas não é inquebrável. Anarcofeminismo é uma questão de consciência. A consciência que coloca os responsáveis fora do trabalho. Os princípios de uma sociedade libertadora, portanto, estão perfeitamente claros para nós. O anarcofeminismo significa independência e liberdade das mulheres em pé de igualdade com os homens. Uma organização social, uma vida social onde ninguém é superior ou inferior a qualquer pessoa e todos são coordenados, tanto mulheres como homens. Isso vale para todos os níveis da vida social, também a esfera privada. Anarcofeminismo implica que as próprias mulheres decidam e cuidem de seus próprios assuntos, individualmente em assuntos pessoais e junto com outras mulheres em assuntos que envolvem várias mulheres. Em questões que dizem respeito a ambos os sexos, essencial e concretamente, mulheres e homens devem decidir em pé de igualdade. As mulheres devem ter autonomia sobre seus próprios corpos, e todos os assuntos concernentes à contracepção e ao parto devem ser decididos pelas próprias mulheres. Deve ser combatido tanto individual como coletivamente a dominação masculina, atitudes de propriedade e controle sobre as mulheres, contra as leis repressivas e para a autonomia e independência econômica e social das mulheres. Centros de crise, creches, grupos de estudo e discussão, atividades culturais das mulheres devem ser estabelecidos e dirigidos sob a direção das mulheres. A família nuclear patriarcal tradicional deve ser substituída por associações livres entre homens e mulheres com base no direito igual de decidir por ambas as partes e com respeito pela autonomia e integridade do indivíduo. A estereotipagem sexual na educação, na mídia e no local de trabalho deve ser abolida. O compartilhamento fundamental dos trabalhos pelos sexos em empregos comuns, vida doméstica e educação é um meio adequado. A estrutura da vida profissional deve ser radicalmente modificada, com mais trabalho em tempo parcial e uma cooperação plana e organizada, tanto em casa como na sociedade. A diferença entre o trabalho dos homens e o trabalho das mulheres deve ser abolida.
Cuidar da saúde e tomar conta dos filhos deve preocupar tanto os homens quanto as mulheres. O poder feminino e as primeiras ministras mulheres não levarão a maioria das mulheres aos seus fins, nem abolirão a opressão. As feministas marxistas e burguesas estão enganando a luta pela libertação das mulheres. Para a maioria das mulheres não haverá feminismo sem anarquismo. Em outras palavras, anarcofeminismo não significa poder feminino ou primeira-ministra. Significa organização sem poder e sem primeiras ministras. A dupla opressão das mulheres exige uma luta dupla e uma dupla organização. Por um lado, nas federações feministas, por outro lado, nas organizações dos anarquistas. As anarcofeministas formam uma junção nesta dupla organização. Um anarquismo sério também deve ser feminista, caso contrário, é uma questão patriarcal meio anarquista, e não anarquismo real. É tarefa das anarcofeministas garantir a característica feminista do anarquismo. Não haverá anarquismo sem feminismo. Um ponto essencial no anarcofeminismo é que as mudanças devem começar hoje, não amanhã ou depois da revolução. A revolução será permanente. Nós devemos começar hoje, vendo através da opressão na vida diária e fazendo algo para quebrar o padrão aqui e agora. Devemos agir autonomamente, sem delegar a nenhum líder o direito de decidir o que desejamos e o que devemos fazer. Devemos tomar decisões por nós mesmas, em assuntos pessoais junto com outras mulheres, em questões puramente femininas e junto com os companheiros masculinos em assuntos comuns. Núcleo de Estudos Anarquistas Rizoma Queiroz. Saúde e Anarquia.